natural a falar, mas porque o Senhor tem uma palavra de graça do seu trono para nós. Então nessa noite o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação para compreendermos com clareza a tua palavra para nós no nome de Jesus. Que nós venhamos sair daqui fortalecidos, nutridos, Pai, e cheios da tua vida no nome de Jesus. Amém e amém. E amém. Irmãos, esses eventos narrados aqui em Números no capítulo 20 aconteceram 38 anos depois de os espias serem enviados a Cades Barneia. Então, chega um momento que o povo de Israel sai do Egito e eles chegam no limiar da terra. E quando eles chegam no limiar da terra, essa região era chamada de Cades Barneia. Moisés pega um homem de cada tribo. E depois que ele pega um homem de cada tribo, ele fala para que esses homens viessem espiar a terra de Canaã. Então, isso aconteceu aproximadamente alguns meses depois deles saírem do Egito. A palavra do Senhor diz, como você lembra, que 10 espias voltaram e tiveram um relatório negativo, enquanto apenas Josué e Caleb tiveram fé para entrar na posse da herança. Então 10 espias, eles de fato difamaram a terra, amaldiçoaram a terra. E apenas Josué e Caleb tiveram uma palavra de fé para possuir a terra que Deus já havia dado para eles desde o momento que eles saíram do Egito. Então, aqueles 10 homens que tiveram esse relatório negativo influenciaram toda a congregação. E a palavra de Deus diz que por causa dessa atitude, toda aquela geração que foi influenciada por esse relatório negativo daqueles homens, morreram no deserto. Eles foram libertos da escravidão do Egito, mas nunca entraram em Canaã. O propósito de Deus tirar o povo do Egito era para que o povo saísse da terra da escravidão, entrasse na terra da liberdade e morasse em Canaã. Então aqueles homens, aquelas mulheres naquele momento, naquele tempo, não conseguiram cumprir o propósito que Deus estabeleceu para eles. Eles foram libertos da escravidão, mas morreram no deserto. Eles nunca conseguiram entrar em Canaã. Mas agora, depois de 38 anos, quando nós estamos lendo aqui Números no capítulo 20, passam 38 anos depois desse acontecimento em Cades Barneia. A palavra do Senhor diz que nós temos agora uma nova geração. Então essa geração que viu o mar vermelho ser aberto ainda quando eram crianças, são esses que vão entrar na posse da herança. Mas a palavra de Deus diz para nós, nesse momento agora, que Moisés não pôde entrar na posse da terra, não pôde desfrutar de Canaã, por causa de um pecado. Mas pastor, o que aconteceu de tão drástico para que Deus fosse tão severo com Moisés e com Arão? A palavra de Deus diz que eles estavam de novo próximo a Canaã. Eles estavam tão perto da promessa, mas um pecado de Moisés, um pecado que ele cometeu, desqualificou ele para ele entrar na terra de Canaã. A palavra de Deus diz que eles estavam peregrinando pela terra por quantos anos, irmãos? 40 anos. Depois de 40 anos deles verem a nuvem cobrindo eles de dias, a coluna de fogo à noite para tirar todo o frio, quando eles viam a água saindo da rocha, quando eles viam ainda o pão vindo do céu, a palavra de Deus diz que eles continuavam murmurando. Então a murmuração, irmãos, é de fato a primeira e mais evidente expressão da nossa carne. Então, você quer ver alguém que anda na carne, ele sempre vai estar o quê? Murmurando. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em Filipenses, que tudo que nós fomos fazer, nós temos que fazer sem reclamar. Nós temos que viver uma vida sem reclamação. Por quê? Porque a reclamação, a murmuração, na verdade é uma expressão da natureza da carne. Mas a palavra do Senhor diz que a primeira expressão da fé é nós fazermos aquilo que Josué e Caleb fizeram, é chegar diante do Senhor e compartilhar as nossas necessidades. Então 40 anos antes, o Senhor havia tirado o povo do Egito e o conduzido no meio do mar que se abriu.
eles viram coisas extraordinárias. A palavra do Senhor diz que quando eles chegam em Mara, Deus transforma águas amargas em doce. A palavra do Senhor diz que quando eles tiveram fome, o Senhor mandou o pão do céu para alimentá-los. E chega no momento que eles tiveram sede, eles chegam numa terra chamada Refidim. E a palavra de Deus diz que nesse lugar Moisés feriu a rocha para que a água brotasse da rocha para que o povo bebesse. Isso foi 40 anos antes. Vamos ler lá Êxodo capítulo 17, verso 3 e 6. Olha o que a palavra do Senhor diz. Êxodo 17. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Próximo. Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Olha que a palavra do Senhor continua dizendo: e eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o meu povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel. Então o que é que Deus fala para Moisés? Deus fala para Moisés: você agora vai ferir a rocha. Esse foi o primeiro acontecimento. O povo estava com sede em Refidim. O povo começa a murmurar contra Moisés. E nesse momento Deus dá uma direção para Moisés. Fala: Moisés, passa o povo diante de você. Você só vai levar os anciões. E nesse momento você vai pegar o seu bordão. De quem que é o bordão? De Moisés. E você vai ferir a rocha. E quando você ferir a rocha, o que é que vai acontecer? Vai sair água. Então, quando nós comparamos, irmãos, esses dois eventos, nós vamos compreender com melhor seriedade o pecado de Moisés. Então, o que acontece? Nós estamos falando de dois eventos que aconteceram em tempos diferentes, mas eles estão totalmente conectados um com o outro. Por quê? Porque eles são simbólicos e esses dois eventos representam as duas alianças. Então eu quero nessa noite usar esse exemplo. Obrigado, Carlinhos. Quando Deus fala para Moisés, na primeira vez que o povo estava com sede, Deus dá uma ordem para Moisés. O que é que Deus fala para Moisés? Pega o cajado que você feriu o rio. Qual rio é esse, irmão? Qual rio é esse? Não é o Rio Jordão. O Rio Jordão fica entre o deserto e Canaã. Então Moisés não entrou em Canaã. Moisés não feriu o Rio Jordão. Mas qual foi o rio que Moisés feriu? Quem lembra? O rio lá no Egito. Qual que é o rio do Egito? O rio Nilo. A palavra de Deus diz que qual foi o primeiro milagre da lei? Moisés pegou o seu bordão, o seu cajado, tocou no rio Nilo. O que aconteceu? Toda a água virou sangue. Então Deus deu uma ordem direta para Moisés: você vai pegar o seu cajado que você feriu o rio, você vai tocar na rocha, vai ferir a rocha, bater na rocha, e quando você bater na rocha, o que vai acontecer? Vai sair o quê? Água. Então, esse primeiro bordão aqui, que é o bordão de Moisés, aponta para a velha aliança. Por quê? Porque na segunda vez que Deus mandou Moisés diante da rocha, 38 anos depois, é a mesma rocha, Deus não falou para Moisés bater. O que é que Deus falou para Moisés? Para Moisés falar. Mas o que é que Moisés fez, irmãos? Ele bateu na rocha. Pastor, mas qual que é a diferença para nós aqui? Na velha aliança, na lei, Jesus veio e foi ferido, sim ou não? Jesus veio, na velha aliança, ele veio e foi ferido. Quem que é essa rocha, irmãos? Jesus é a rocha. A palavra do Senhor diz em Romanos no capítulo 10 que Ele é a rocha que seguia o povo em todo caminho. Então Jesus é a rocha que estava no meio do deserto para liberar a água para o povo. Cristo é a rocha. Então a Bíblia fala que Jesus Cristo é essa rocha.
Mas irmãos, quando Jesus foi crucificado, quantas vezes que ele foi ferido? Quantos, irmãos? Apenas uma vez. Então Cristo padeceu lá na cruz do Calvário. Cristo padeceu no Calvário. O Senhor Jesus foi ferido uma única vez, por todas. Então se ele foi ferido de uma única vez por todas, ele não pode ser ferido novamente. Jesus é a rocha. E a palavra do Senhor diz que na segunda vez, quando Moisés vai diante da rocha, a rocha já estava o que, irmãos? Ferida. Se Cristo é a rocha não pode ser ferida pela segunda vez, porque a rocha é quem? Jesus. Portanto, o que acontece agora? Agora na nova aliança, a rocha não pode ser ferida novamente. Na nova aliança nós apenas falamos a rocha, e quando você fala da rocha, a água vai fluir para você, irmão. Você não vai bater na rocha, você vai falar a rocha, você vai ordenar a rocha, e a rocha que é Cristo vai fluir o milagre na sua vida. Se você está diante da rocha, não é o tempo de você bater, ferir a rocha, é o tempo de você falar a rocha. E quando você falar a rocha, a água vai fluir. Fala para o seu irmão assim: a água vai fluir, irmão. Fala para o seu irmão assim: o milagre está na sua boca, irmão. Então na velha aliança, o homem tinha que fazer algo para que a água pudesse fluir. Então se a primeira vez, que quando Moisés vai diante daquela rocha, representa a velha aliança, Moisés tinha que fazer alguma coisa, porque tinha que ter a participação de Moisés para que a água viesse fluir. E Deus dá uma ordem direta para Moisés: você vai diante da rocha, você vai ferir a rocha, você vai bater na rocha, e quando você bater na rocha, o que vai acontecer? A água vai fluir. Então na nova aliança, a única coisa que é exigida para você não é bater na rocha, irmão. A única coisa que é exigida para você é falar a rocha. Por isso que toda provisão de Deus está na sua boca, e você tem que apenas falar. Toda a provisão que você precisa está na sua boca, e quando você fala a rocha que é Cristo, o Senhor vai liberar essa provisão na sua vida. Tudo que você precisa vai sair através da sua boca. Por isso que a palavra do Senhor diz: crie, por isso eu falei. Nós temos que falar. Então você tem que falar a rocha, para que a água venha fluir da rocha, meu irmão. Sabe? Mas muitas vezes nós tentamos o quê? Bater na rocha, ferir a rocha. Então diante dessa situação de murmuração, Moisés e Arão, a palavra do Senhor diz que eles lançaram seu rosto sobre o chão, e a glória do Senhor apareceu. E nesse momento, 4 coisas nós podemos observar. Em primeiro lugar, o Senhor mandou Moisés vai lá e pega o bordão. Em segundo lugar, ele falou assim: olha, você não vai só apenas pegar o bordão, Arão vai ter que estar junto com você. E depois você vai ter que juntar toda a congregação de Israel, para você fazer isso na frente da congregação. E por fim Deus falou: olha, e nesse momento, quando você chegar diante da congregação, você vai apenas ordenar, falar a rocha, e a rocha vai fluir água. Então a primeira coisa que Deus ordenou a Moisés, Deus falou: Moisés, vai lá e pega o bordão. Fala para o Senhor assim: pega o bordão. Mas qual é o bordão, irmão? Que bordão é esse? Então eu quero que você entenda. Por isso que eu trouxe hoje essa vara aqui bonitinha, e essa outra vara seca, porque uma tem vida e uma tem morte. Sim ou não? Uma por enquanto tem vida. Mas Deus chega diante de Moisés e Arão e fala: olha, você vai ter que pegar um bordão. Então nós temos 2 bordões nessa história. Qual que foi o bordão que Deus pediu para Moisés pegar? É interessante que se você for ler Números 20, você vai perceber algo claro que Deus falou para Moisés. Deus fala para Moisés pegar esse bordão. Moisés vai até no Santo dos Santos, pega esse bordão. Mas quando ele chega diante da rocha, ele não usa esse bordão. Ele lança esse bordão no chão e usa o mesmo bordão que ele feriu a rocha pela primeira vez. E por causa que Moisés fez isso, o que aconteceu com Moisés? Ele desobedeceu e ele não entrou na terra prometida. Sabe, parece que é algo simples, né, irmão? Mas Deus é tão severo assim, que porque só Moisés não usou um bordão, usou o outro. Em vez dele falar, ele bateu, e por causa disso ele não entrou. Sim, por causa disso ele não entrou. Por quê? Porque Moisés expressou um espírito na frente do povo: incredulidade. Moisés não creu na palavra que Deus falou. Moisés falou assim: olha, Deus falou para mim falar, mas eu não vou falar, eu vou fazer com a minha força,
com a minha justiça. Porque se da primeira vez deu certo, agora também vai dar certo. E o pior de tudo, deu certo. A água saiu e o povo bebeu dessa água. Mas qual que foi o problema? Ele perdeu a promessa. Entenda o que eu estou falando para você, irmão. Tem muita gente que vai fazer a água sair da rocha. Mas qual que é a forma que a água está saindo da rocha? Moisés fez a água sair da rocha mais uma vez. Mas ele fez da forma que Deus falou para ele fazer, ou ele fez da forma que ele quis fazer? A questão não é se a água vai sair da rocha. A questão é se você está obedecendo a Deus, recebendo as direções claras de Deus, para como essa água vai sair da rocha. Por quê? Porque a motivação é mais importante. Quando você está diante de uma rocha, você apenas fala, você tem que depender de Deus. Sim ou não, irmãos? Você vai falar e vai sair. Mas quando você pega algo para bater, você não está dependendo mais de Deus. Você está na sua dependência, você está dependendo só de você. E a palavra de Deus diz que tinha um bordão, esse bordão, que eu vou explicar para você que bordão é esse, que estava diante do Senhor. Aonde, irmãos? Diante do Senhor. E diante do Senhor no Velho Testamento é onde? No Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. Então o Senhor falou para Moisés pegar essa vara. Mas quando Moisés foi diante do povo, ele não usou essa vara, ele usou essa vara. Então, na primeira vez que Moisés foi e tomou o bordão, o Senhor disse para ele: olha, Moisés, você vai tomar o bordão com o qual você feriu o Mar Vermelho, o qual você feriu o Nilo. O bordão que você transformou a água do Nilo em sangue. Mas pastor, qual que é a diferença entre esses dois bordões? O bordão de Moisés simboliza a lei. Fala lei. Fala assim, o bordão de Moisés é a lei. Então a Bíblia diz que o primeiro milagre de Moisés, qual foi, irmãos? Foi transformar a água em... Mas a minha pergunta para você, o primeiro milagre da lei foi transformar a água em sangue. Moisés tocou no Nilo, e quando tocou no Nilo a água virou sangue. Mas qual que foi o primeiro milagre da nova aliança? Qual que foi o primeiro milagre? Jesus foi num casamento, faltou o vinho, aí de repente Jesus mandou que os servos trouxessem as talhas, e Jesus falou a água, e a água não virou sangue, a água virou vinho, que representa a vida e a alegria. Então o primeiro milagre da lei é morte, a água vira sangue. Mas quando Jesus veio, ele não transformou a água em sangue, ele transformou a água em vinho, porque isso representa a nossa alegria no Senhor, irmãos. Então o primeiro milagre da nova aliança é vida. O primeiro milagre da velha aliança é o quê? Morte. Porque a palavra de Deus diz que todos os peixes, tudo que havia no rio Nilo morreu. Então esse primeiro milagre representa o quê? Morte. Então o bordão de Moisés simboliza o quê? O julgamento da lei. Então o primeiro milagre de Moisés, como nós falamos, foi transformar água em sangue. E o primeiro milagre de Jesus foi transformar de fato a água em vinho novo de alegria, irmãos. Essa é a diferença entre graça e lei, irmão. Por quê? Porque a lei sempre vai falar do quê? De morte. Mas a graça de Deus, a nova aliança, sempre vai falar do quê? De vida. A lei sempre vai falar daquilo que é seco, daquilo que não floresce. Mas a graça de Deus vai falar daquilo que tem o quê? Vida. Então na primeira vez que o Senhor mandou Moisés, vai lá Moisés, pega o bordão que você usou para abrir o Mar Vermelho. Foi esse bordão aqui que Deus pediu para Moisés usar da primeira vez. Mas se a gente ler lá em Números 20, vamos ler em Números 20 lá, verso 9. Olha o que a palavra do Senhor diz. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Então Moisés agora vai diante do Senhor, lá no Santo dos Santos. Ele pega o bordão que estava dentro do tabernáculo, e quando ele chega lá, ele leva esse bordão diante do povo. Como eu disse para você, o bordão de Moisés simboliza o julgamento, a lei. Mas esse segundo bordão tem um significado diferente. Mas pastor, o que significa esse segundo bordão? Para você entender o que significa esse segundo bordão,
Nós vamos falar agora de um acontecimento lá em Números, no capítulo 17. Se você quiser anotar ou abrir a sua Bíblia. Eu não vou ler. Entre Números 16 e 17 fala desse acontecimento. A Bíblia diz que certa vez, um dia, se levantou um grupo chamado Datã, Coré e Abidão. E esse pessoal se levantou para questionar a autoridade de Moisés e a autoridade de Arão. Eles chegaram diante de Moisés e Arão e começou a perguntar: olha, quem constituiu vocês? Quem levantou vocês? Por que vocês querem ser a autoridade no meio da congregação? E isso naquele momento foi um problema. Por quê? Porque aquela situação foi a maior rebelião que aconteceu no deserto. A Bíblia fala que esses homens eram muito insolentes. Sabe, irmãos, quem tem o Espírito de Cristo não age com insolência. Quem tem o Espírito de Cristo age com amor. E a Bíblia diz que naquele momento, no momento que eles se levantaram contra a autoridade de Moisés e contra a autoridade de Arão, a palavra do Senhor diz que a terra se abriu e eles foram levados para o inferno vivos. A terra consumiu eles, irmãos. E a palavra de Deus diz que no outro dia, Deus fala para Moisés: olha, Moisés, nós temos um problema aqui, mas eu vou resolver esse problema com você, Moisés. Eles estão questionando quem tem autoridade e quem não tem autoridade, Moisés. Mas não é você e Arão que vai dizer para eles quem tem autoridade aqui. Eu, Moisés, vou dizer quem tem a autoridade. E Deus dá uma direção para Moisés. Deus fala para Moisés: Moisés, você vai agora numa árvore de amendoeira. Você vai cortar 12 galhos dessa árvore. E você vai limpar todos os ramos, deixar eles limpos, sem flor, sem folhas. E eles vão ficar lisos. E você vai pegar cada galho desse, cada bordão desse, que vai representar uma tribo de Israel. E você vai pegar esses bordões e vai escrever o nome de cada tribo. Mas na tribo de Levi, você não vai escrever Levi, você vai escrever Arão. Por quê, irmãos? No dia anterior, a autoridade de Arão foi o quê? Questionada. E Deus naquele momento fala: olha, você não vai colocar a tribo de Levi, você vai colocar o nome de Arão. E Deus fala para Moisés: você vai agora entrar no tabernáculo e vai levar todas essas varas no Santo dos Santos. E amanhã, a vara que florescer, vai ser a vara que eu escolhi. Vamos ler lá Números capítulo 17, verso 8. Olha o que a palavra do Senhor diz em Números 17, 8. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho. E eis que o bordão de Arão pela casa de Davi brotara, e tendo inchado os gomos, produzia flores e dava amêndoas. Pastor, mas para que aponta esse evento? Irmão, esse evento aponta para quem? Para Cristo. Cristo era a vara que estava morta, a vara que estava lá no Santo dos Santos, e ressuscitou. A vara foi colocada seca no Santo dos Santos, mas no outro dia, a vara floresceu. Eu não sei se você sabe, mas a amendoeira é a primeira árvore que floresce no inverno de Israel. Isso aponta para quê? Para Cristo. Por quê? Cristo é a primícia. Vamos ler lá no verso 5 de Números 17. Olha o que a palavra do Senhor diz também: o bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra nós. Irmãos, um sinal da autoridade de Deus na sua vida, quando Deus escolhe você, Deus está dizendo: o homem que eu escolho, ele vai frutificar. Se alguém que foi escolhido por Deus, então se você foi alguém escolhido por Deus, você é alguém frutífero. Fala para os irmãos: você é frutífero. E a palavra de Deus diz que o homem que eu escolher, ele não só vai ser frutífero, mas ele vai florescer. E ele vai dar em abundância. Por quê? Deus está dizendo para nós: aquele que eu escolho é cheio de vida. Aquele que eu escolho tem vida para dar, tem vida para derramar nos outros. Se Deus escolheu, tem vida de Deus dentro de você para você derramar nos outros, irmãos. O fluir de Deus está dentro de você pelo Espírito. A Bíblia nos diz também, irmãos, que os fariseus
não queriam que os homens crucificados ficassem na cruz no dia santo. Porque no dia que Jesus foi crucificado, no dia que ele morreu, era sexta-feira santa. E era a véspera da Páscoa. E naquele dia eles chegaram diante de Pilatos e pediram para Pilatos: olha, Pilatos, nós não queremos que esses homens estejam aqui crucificados nesse dia que nós consideramos santos. Nós queremos que você dê uma ordem para os soldados quebrarem as pernas deles, para que eles venham morrer o mais rápido possível, para que nós venhamos descer eles da cruz. E Pilatos então dá ordem para os soldados, para que todos os homens que estavam crucificados tivessem as suas pernas quebradas, inclusive Jesus. Mas a palavra de Deus diz que quando os soldados chegaram diante de Jesus, Jesus já estava morto. Por que Jesus estava morto, irmão? Porque Jesus é o autor da vida. Sabe, ninguém matou Jesus. A palavra de Deus diz que ele mesmo entrou na morte sozinho. Por isso que as suas mãos estavam pregadas e os seus pés pregados, para ninguém dizer que foi suicídio. Ele entrou na morte porque ele tem o poder de dar a vida e também a morte. Ele deu a vida e ninguém toma dele. Ele mesmo disse o seguinte: olha, eu vou dar minha vida espontaneamente, porque esse é o mandato do meu Pai, eu faço o que o meu Pai quer. E a Bíblia diz que para que o soldado tivesse certeza, quando ele chegou diante de Jesus, a palavra do Senhor diz que ele pegou a lança e cravou do lado de Jesus. Vamos ler lá em João no capítulo 19, no verso 34, onde relata esse evento. João 19, 34. Olha o que a palavra do Senhor diz: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu o que, irmãos? Sangue e água. Da rocha sai sangue e água. Mas por que, pastor Marcelo, da rocha sai sangue e água? Por quê? Porque isso aponta para dois lados da nossa necessidade, irmãos. Porque num lado você era pecador, nós éramos alguém que estávamos longe de Deus. Mas a palavra de Deus diz que quando a rocha, que é Cristo, foi ferido, saiu o quê? Sangue. Por quê? Porque o sangue de Jesus lavou você de todos os seus pecados. E além de te lavar de todos os seus pecados, te reconciliou com Deus, meu irmão. Por isso que a rocha teve que ser ferida e o sangue teve que sair da rocha. E a palavra de Deus diz que essa rocha flui sangue, porque isso aponta para a redenção, para a nova aliança. E junto do sangue, a palavra de Deus diz também que quando o soldado feriu, além do sangue, fluiu água. Por que fluiu água? Porque a água é o Espírito. Diga comigo assim: água é o Espírito. Por quê, pastor Marcelo? Porque o Espírito é a provisão perfeita de Deus para você, irmão. Jesus diz que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Só flui água dentro de você, porque quando Jesus estava lá na cruz, crucificado, o soldado furou o lado dele, para que essa água fluísse, para que hoje essa água pudesse fluir de você, meu irmão. A rocha teve que ser ferida, Cristo teve que ser ferido no meu e no seu lugar, para que essa água hoje pudesse fluir de dentro de nós. Da rocha então sai sangue e água. Irmãos, eu quero dizer para você nessa noite: todos os dias que você precisar do sangue, há sangue disponível para você. Todos os dias que você precisar de água, há água disponível para você. Por quê? Porque há sangue e a água permanentemente para você, aleluia. Sabe, há sangue disponível para você, porque Jesus lavou você de todos os seus pecados, e a água do Espírito está dentro de você, para fluir dentro de você quando você precisa. Você sabe qual é o maior problema de nós? Porque a gente tenta procurar a resposta fora de nós, mas toda a resposta que você precisa não está fora de você, está dentro de você, porque Deus colocou o Espírito dentro de você para fluir a água dentro de você. Você sabe quando você entra em crise espiritual? Quando você deixa de ouvir aquilo que está dentro e começa a escutar o que está fora. Por isso que Paulo diz o seguinte, que nós não vivemos por vista, nós vivemos por aquilo que nós cremos.
Eu não vivo pela circunstância, não são as circunstâncias que me definem, mas é o Espírito de Deus que está dentro de mim que me define, que diz que eu sou filho de Deus e que a água está disponível para fluir de dentro de mim, porque quando a rocha foi ferida lá na cruz do Calvário, Jesus disse para nós: vai ter água abundante para vocês, se você crê em mim, do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Eu quero dizer para você, pare de procurar a resposta fora de você, a resposta está dentro de você, e é Cristo, o Espírito de Deus está dentro de você, e Ele vai fazer fluir a água do seu interior, para dar toda a resposta que você precisa, irmão. Fala para o seu irmão: para de procurar a resposta fora, irmão, a resposta está dentro. Por que está dentro, pastor? Porque Deus agora, Ele não apenas se fez gente, morreu numa cruz, mas agora Ele se fez Espírito e decidiu morar dentro de nós. Então, se você creu, a resposta está dentro de você. Ele é a água da vida. Jesus disse: aquele que vier em mim e beber de mim, nunca mais vai ter sede. Todos os dias que você decidir beber a água da rocha, a água está disponível para mim e para você. Porque Jesus é essa rocha que foi ferida, para que todos os dias nós tivemos água disponível para beber. Eu quero dizer para você, a água está disponível para você beber, meu irmão. A água está disponível para você hoje. A água está disponível para você agora. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, mas eu tenho uma certeza: a água disponível para você beber. E não apenas para matar a sua sede, mas para matar a sede da sua família, para matar a sede da sua vizinhança, para matar a sede da cidade, para matar a sede da onde que você for, porque você é uma fonte a jorrar. O Espírito Santo está dentro de você. E se você bebeu dessa água, todos os dias tem água para fluir, 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 porque Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão águas vivas. Sabe, irmãos, a gente tem essa tendência religiosa de querer procurar a resposta fora de nós. Mas o próprio Jesus diz para nós: hoje eu não habito mais em templos construídos por mãos humanas. Jesus decidiu habitar dentro daquele que o próprio Deus construiu, porque a palavra do Senhor diz que naquele dia, quando Deus criou o homem, Ele estava lá no Éden, e do pó da terra Ele formou o homem com as suas próprias mãos, e a palavra de Deus diz que Ele soprou nas suas narinas, e aquilo que não tinha vida veio a existir. Antes Deus habitava naquilo que os homens construíram, mas hoje Deus habita naquilo que Ele construiu com as suas próprias mãos, e é você, meu irmão. É você, Ele construiu você com as suas próprias mãos. A palavra de Deus diz que antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Por que Ele nos conhecia? Porque foi Ele que te criou, você saiu dele. Você saiu dele, você está em Deus, você está em Cristo. Então no capítulo 17, Deus mandou que se pegasse um bordão representando cada uma das 12 tribos e colocasse dentro do tabernáculo. No outro dia, como nós já lemos, o bordão representado por Arão, que Arão representava a tribo de Levi, havia florescido, e a palavra de Deus diz que ele dava amêndoas. E depois que esse bordão floresceu, Deus deu uma ordem para Moisés: olha, Moisés, pega esse bordão agora e você vai guardar dentro da arca da aliança. Uma das coisas que Deus guardou dentro da arca foi o bordão de Arão. E Deus deu essa direção para Moisés. Então foi esse bordão que Deus mandou Moisés levar. Esse aqui é o bordão da lei, irmãos? Sim ou não? Se esse não é o bordão da lei, que bordão é esse? O bordão da graça. Deus não pediu para Moisés, nesse segundo evento, levar o bordão dele. Deus pediu para Moisés levar o bordão de Arão, o bordão que floresceu, o bordão que tinha vida, o bordão da graça. Por quê? Porque esse bordão aponta para a vida, para a ressurreição. Sabe? Da vida que veio da morte. Então, o verdadeiro ministério que é escolhido de Deus, o verdadeiro homem que é escolhido por Deus, ele sempre deve liberar vida. Então a palavra de Deus diz que agora Moisés deveria tomar o bordão e chamar Arão. Por quê?
Porque o bordão da vida e da graça vem junto com Arão, irmãos. A palavra de Deus diz que naquele momento Arão já tinha sido levantado por Deus como sumo sacerdote. Em Êxodo, no primeiro evento, quando aconteceu, há 38 anos, antes desse segundo evento, rocha, lá em Êxodo, essa rocha que Deus mandou Moisés ferir, em hebraico é Tissur. Por quê? Que significa uma grande rocha. Mas a palavra usada agora em Números no capítulo 20 não é mais Tissur, é Selá. Por quê? O que significa Selá? Não é mais uma grande rocha, mas agora é um grande penhasco. Por quê? Isso significa que antes Jesus era apenas uma rocha grande, mas agora significa que Cristo foi exaltado acima de todo nome. Ele é a mais alta montanha, Ele está no topo dos lugares. Por quê? Porque hoje nós não precisamos mais ferir a rocha, porque Ele está assentado nos mais altos lugares, nas regiões celestiais. Você só tem que falar a rocha, irmão. Sabe, quando você precisa de vida, é só falar a rocha. Quando você precisa de qualquer coisa, é só você falar a rocha. Eu quero dizer para você, a água disponível para você. Fala para o seu irmão assim, a água disponível para você, irmão. Jesus é tudo que nós precisamos para a nossa vida, irmão. Você não precisa falar aos homens. Você não precisa falar das circunstâncias. Você tem que falar a rocha. E a rocha é Cristo. Se você falar a rocha, a água vai fluir da rocha. Fala para o seu irmão assim, fala a rocha. Você não precisa fazer, irmão, você precisa falar. A palavra de Deus diz que Moisés desobedeceu a Deus. Ele não usou o bordão que Deus havia falado para ele usar. Ele pegou o bordão dele. Ele foi e feriu a rocha. Quem que é a rocha, irmãos? Cristo. Se a rocha é Cristo, a primeira vez que Moisés está diante da rocha, ele fere a rocha. E a segunda vez Moisés decide ferir quem de novo, irmãos? Cristo. Ninguém pode ferir a Cristo pela segunda vez. Porque agora essa rocha aponta para Cristo exaltado, para Cristo glorificado. Então, isso se refere a uma tipologia bíblica aqui. E essa tipologia refere-se ao corpo de Cristo. Então, quando você fere um membro da igreja, quando você fere a igreja, você está ferindo a Cristo. Fala, seu irmão, não fira um irmão. Porque quando você ferir um irmão, você está ferindo a Cristo. Por quê, irmão? Porque nós somos parte do corpo de Cristo. Moisés vai diante do povo, Deus fala para Moisés, só fale a rocha diante do povo. Mas sabe o que ele fez? Ele chamou o povo de rebelde, e além de chamar o povo de rebelde, ele feriu a rocha. Naquele momento Deus queria mostrar a sua graça aos olhos do povo. Eles não mereciam receber aquele milagre. Eles sabiam que tinham pecado, eles sabiam que estavam murmurando. Mas Deus queria mostrar a graça, mas Moisés decidiu condená-los. Sabe, irmãos, quando nós pregamos palavras de condenação, nós ferimos o corpo de Cristo. No verso 11 nós lemos que Moisés feriu a rocha, não só uma vez, mas duas vezes, irmãos. Ele pega o seu bordão e fere a rocha por duas vezes. Esse é o bordão da lei, o bordão da condenação. Deus tinha pedido para ele usar o bordão da graça, mas ele decide usar o bordão da lei. Deus fala para ele liberar a palavra de graça, mas ele libera a palavra de condenação. Hoje você tem essa opção, irmão. Ou você usa o bordão da lei, ou você vai usar o bordão da graça. Ou da sua boca vai sair morte e você vai ferir a rocha, ou da sua boca vai sair vida, e é tudo aquilo que está morto vai florescer. Você decide isso. Sabe, tudo que é da graça é cheio de fruto, é cheio de vida. Às vezes do ponto de vista estético, ninguém liga para um bordão cheio de flores. Às vezes parece bem melhor usar um bordão mais másculo, mais definido, que vai ser muito mais proveitoso. Mas diante do ponto de vista divino, irmão,
somente a vida conta. Por quê? Porque Deus detesta a morte. Fala para o Senhor assim: Deus detesta a morte. Pastor, mas você está dizendo que não vai haver correção, não vai haver disciplina no corpo de Cristo? Irmãos, em todo relacionamento saudável há necessidade de disciplina. Mas você não pode confundir disciplina com condenação. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus, no capítulo 12, que todo aquele que Deus ama e tem por filhos, Ele faz o quê? Ele corrige, Ele exorta, Ele disciplina. Mas disciplina não é condenação. Um exemplo de condenação: seu filho errou com você, você fala que ele é um inútil, que ele nunca vai dar nada, que ele nunca vai ser ninguém na vida. Você é um estúpido, seu burro, você não vai aprender mesmo, seu ignorante. Isso não é correção, isso é condenação. Isso não é correção, isso é bater na rocha. Muitos líderes, muitos pastores fazem isso com a igreja. Nós não estamos aqui para bater na rocha, nós estamos aqui para falar a rocha, meus irmãos. Não importa o problema, não importa a dificuldade, em todo o tempo nós devemos falar a rocha. Fala para o seu irmão assim: fala a rocha, irmão. Nós não batemos na igreja, nós não condenamos os irmãos. Por quê? Porque nós não podemos ferir o corpo de Cristo. Moisés feriu o corpo de Cristo. Moisés feriu a rocha. Fala para o seu irmão assim: não bata no corpo, irmão. Sabe, todos os domingos eu decidi não bater no corpo, eu decidi alimentar o corpo. O erro de Moisés foi bater no corpo, foi bater na rocha. E porque Moisés bateu na rocha, ele não entrou na terra prometida. Você vai ver a vida do apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, um dos homens mais sábios que pisou nessa terra, com maior revelação da graça do que qualquer outro apóstolo. Mas você nunca vê ele batendo na rocha, ele sempre fala a rocha. Ele nunca falava aquilo que ele estava vendo, ele sempre falava aquilo que ele queria ver, aquilo que ele cria. Sabe, irmão, muitas vezes quando você fala aquilo que você está vendo, você deixou de falar a rocha, você está batendo na rocha. Você tem que parar de falar aquilo que você está vendo, você tem que falar aquilo que você quer ver, aquilo que você crê. Porque só quando você falar aquilo que você quer ver, aquilo que você crê, a água vai fluir da rocha da maneira certa, você vai desfrutar de Cristo. Mas muitas vezes nós escolhemos bater na rocha. Você está diante da rocha, não para bater na rocha, mas para falar a rocha. Então quer dizer para você, você também não deve bater em si mesmo, porque você também representa o corpo. Você é o corpo de Cristo. Aqueles que muitas vezes vivem se condenando, se ferindo, caem muitas vezes diante de reprovação diante do Senhor. Assim como Moisés. A palavra de Deus diz que naquele dia o povo bebeu água, mas não bebeu uma água de graça, eles beberam uma água de condenação. Deus não quer que você se sente na mesa com Cristo para se sentir condenado. Deus quer que você se sente na mesa com Cristo para você se sentir amado, para você se sentir aceito por Ele. Sabe? Por isso que a palavra do Senhor diz lá em Hebreus, que dos seus pecados jamais me lembrarei. Porque Deus não se relaciona com você com base nos seus pecados. Deus se relaciona com você com base naquilo que a rocha que é Cristo fez lá na cruz do Calvário por você. E porque da rocha fluiu água, hoje Deus olha para você como uma fonte que jorra água. Porque da primeira fonte que é Cristo, a água jorrou. E porque de Cristo jorrou a água, hoje pode jorrar água de você também, meu irmão. Então você tem que escolher falar a rocha. Você é o corpo de Cristo. Então aqueles que vivem se condenando e se ferindo, vão viver se reprovando. A questão é o seguinte: não adianta você beber a água, mas que água você está bebendo? Você está bebendo a água que Moisés falou, que Deus falou que ia sair? Ou você está bebendo da água que Moisés feriu a rocha? Você está bebendo da água da graça ou da água da lei? Mas muitas vezes quando você decide se alimentar e beber de outras coisas que não é a graça de Deus, você está bebendo uma água, mas muitas vezes essa água vai ser amarga, essa água vai trazer consequências para você, irmãos.
Deus quer que você beba de uma água doce. Fala para o Senhor assim: Cristo é doce. Deus queria demonstrar graça para o povo. Então o Senhor, em todo tempo, Ele quer demonstrar a riqueza da sua graça. Qual que foi a consequência do pecado de Moisés, irmãos? Porque Moisés pegou o seu cajado, o seu bordão, e não o bordão que Deus falou para ele pegar, e ele bateu na rocha, feriu a rocha por 2 vezes. Ele não entrou em Canaã. Isso certamente foi para mostrar o quê? Que a lei não pode nos conduzir à herança. Fala para o Senhor assim: a lei não pode conduzir você para tomar posse da herança. No fim, irmãos, fica parecendo que o pecado de Moisés não teve perdão. Por quê? E as suas consequências não puderam ser mudadas. Por isso que quando você lê lá Mateus no capítulo 17, nós encontramos Moisés. Aonde, irmãos? Onde que Moisés está? Lá em Mateus no capítulo 17, quando Jesus tem seu corpo transfigurado. Aonde que Moisés está, irmãos? No deserto ou em Canaã? Aonde? Jesus estava no Monte Hebron, o lugar mais alto de Israel. O dia que Moisés quis entrar em Canaã, ele feriu a rocha, e a palavra de Deus diz que pela lei Moisés não entrou. Mas o dia que Moisés estava no Monte Hebron, dentro de Canaã, ele estava com quem, irmãos? Jesus. Sabe por quê? Porque só Jesus, que é a verdadeira rocha, pode levar você para desfrutar da sua herança dentro de Canaã. Moisés, pelo seu próprio esforço, não conseguiu entrar em Canaã. Mas lá em Mateus no capítulo 17, Moisés estava com Jesus no Monte da Transfiguração. Sabe por quê? Porque só Jesus pode colocar você nesse lugar. Sabe, a lei vai tentar ferir a rocha para levar você a desfrutar da sua herança, mas você não vai conseguir desfrutar da herança. Por quê? Porque só quando você falar a rocha e a água fluir da rocha, que você vai entrar dentro de Canaã, dentro da terra prometida. Sabe, Mateus no capítulo 17, aproximadamente são 2000 anos de diferença, quase aproximadamente, do momento que Moisés fere a rocha, irmãos. Depois de 2000 anos, Deus pega Moisés. Moisés está lá no Monte da Transfiguração. Por quê? Porque a palavra de Deus diz o seguinte: que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo. E Deus naquele momento estava mostrando: Moisés, naquele dia você quis mostrar a lei para o povo, mas eu queria mostrar a graça, e hoje eu vou mostrar a graça para você. Você me desobedeceu, você não entrou na terra naquele tempo, mas hoje eu trouxe você para adentrar dentro da terra que eu prometi para você. Moisés pisou na terra ou não pisou na terra, irmão? Pisou. Mas porque ele merecia? Não. Mas porque Deus quis que ele estivesse com Cristo naquele momento. Sabe? Ele estava com aquele que foi glorificado. É interessante que no momento que Moisés fere a rocha pela segunda vez, essa rocha aponta para Cristo glorificado. E quando ele vai ter com Cristo depois de 2000 anos, ele não vai estar com Cristo homem, mas ele está com Cristo o quê? Glorificado. Sabe, isso é um sinal. É o sinal que nós não podemos ferir Cristo glorificado. E Moisés naquele momento estava diante de Cristo, assim como Elias. Mas ele estava lá, porque não foi pelo merecimento dele, mas foi Cristo que quis estar com Moisés lá. Sabe, em Cristo, irmãos, a lei pode ser cumprida. Só em Cristo a lei pode ser cumprida, porque por isso que Moisés estava lá com Cristo. E por isso que todo o pecado foi o que? Cancelado. A segunda coisa que Deus falou: olha, você não vai apenas pegar o bordão, mas agora você vai tomar Arão. Por quê? Porque o Senhor sabe da nossa sede por vida, irmão. O Senhor sabe da realização do amor, do reconhecimento. Por isso, Ele disse que estaria sobre a rocha quando Moisés ferisse. O Senhor Jesus foi condenado pela lei de Deus, para que eu e você hoje tivéssemos acesso aos rios de vida.
Alguém teve que pagar pelo seu pecado, alguém teve que pagar pelas suas maldições. Crianças que não são disciplinadas se tornam ansiosas e problemáticas. Por quê? Porque eles erram. Mas muitas vezes eles não sentiram que pagaram todo o erro. Porém, quando a criança é disciplinada, você sabe o que acontece? Ela fica em paz. Por que ela fica em paz? Porque ela sabe que ela pagou aquilo que ela fez de errado. Às vezes você vai bater no seu filho no momento que você vai corrigir ele, ele vai ficar triste. Mas vai passar um tempo, ele não vai nem lembrar que você corrigiu. Lembra, irmão? Você que é pai aqui, qual que é os pais aqui que já corrigiram o seu filho? Aí você fala, menino sem vergonha, bati agora e já está no colo. Não é assim que funciona? Sabe por quê? Porque ela fica em paz, ela sabe, eu não devo mais nada para o meu pai, agora eu só posso desfrutar do amor dele. Porque antes eu tinha pisado na bola, eu podia ser corrigido, agora eu não posso ser mais, agora eu estou em paz. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Todo requerimento divino, irmãos, só pode ser satisfeito de uma forma divina. Então eu quero dizer para você, é Cristo que vai levar você para entrar dentro da terra prometida. Mas por que tinha que ser Arão, pastor Marcelo? Porque a palavra de Deus diz que Arão era o sumo sacerdote. Hoje Cristo é o nosso sumo sacerdote. Se Ele é aceito, você também é aceito. Se Ele é aprovado, também você é aprovado. Se Cristo é abençoado, nós somos abençoados. É por isso que a palavra do Senhor diz lá em 1 João no capítulo 17, que assim como Ele é, nós seremos nesse mundo. Então se Ele é justo nesse mundo, você é justo nesse mundo. Por quê? Porque Cristo é o sumo sacerdote, Ele é o seu representante. Sabe, é dessa forma que Deus atua. Deus nos trata de acordo com Cristo. É Cristo que te representa. Fala para o seu irmão assim, é Cristo que te representa, irmão. Fala para o seu irmão, se Cristo é aceito, você é aceito. A terceira coisa que Deus falou para Moisés, olha Moisés, você vai reunir agora toda a congregação. É interessante que na primeira vez, Deus fala para Moisés não levar a congregação, e sim os anciões de Israel. Mas agora o Senhor mandou falar diante da congregação. O que isso significa, irmãos? Que agora nós temos uma congregação de santos, a igreja do Senhor. Então no Velho Testamento havia uma classe separada. Mas agora no Novo Testamento, a palavra do Senhor diz que lá nas cartas de Pedro, agora nós fomos feitos reis e sacerdotes. Nessa ocasião, Arão ainda não havia sido ungido sumo sacerdote. Mas na segunda vez o Senhor manda que Moisés leve Arão. Por quê? Porque Moisés era o sumo sacerdote, Arão era o sumo sacerdote. Então hoje nós temos um sumo sacerdote, que é Cristo, que já nos fez reconciliação com Deus. Porque Cristo fez a reconciliação. Hoje você tem acesso ao novo e vivo caminho diante de Deus, meu irmão. Cristo foi aceito, agora você é aceito. E a última coisa, Deus falou, olha Moisés, você não vai apenas levar o bordão, não vai estar diante de Arão, diante da congregação, mas você vai falar a rocha. Antes de tudo, irmão, você precisa ter em mente, como eu já disse para você, que Cristo é a rocha. Diga comigo assim, Cristo é a rocha. Se você ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, você vai perceber algo, que muitas vezes o Senhor nos permite chegar em situações extremas na nossa vida, como essa que o povo de Israel estava passando. Eles chegaram num momento que eles não tinham água para beber. Por quê? Porque Deus queria manifestar para o povo aquilo que estava no coração do povo. E muitas vezes o nosso coração está como o do povo de Israel. E Deus mostrou para eles que o coração deles estava cheio de murmuração, cheio de reclamação e cheio de incredulidade. Sabe, irmãos, quando nós não sabemos o que o nosso coração sente, o nosso coração tem a tendência de nos enganar. Quando você quer ser dirigido pelo seu coração e acha que é aquilo que está certo, você nunca vai valorizar aquilo que está no coração do Pai. Esse é o propósito do deserto para aquele povo. Porque Deus na verdade queria expor o coração deles para eles. Deus muitas vezes vai levar você para o deserto, não é para provar você, mas é para mostrar o seu coração para você.
Por isso que muitas vezes Deus faz algumas perguntas para nós, e essas perguntas não é porque Deus não sabe. Essas perguntas de fato é para revelar o nosso coração. Deus naquele momento queria mostrar o coração do povo para o povo. Mas naquele momento Deus queria revelar graça para eles. A ordem do Senhor foi para que Moisés falasse diante da congregação. Mas Moisés, ele inverteu a ordem. Ele falou ao povo diante da rocha, mas ele não falou à rocha. Sabe, irmãos, hoje muitos ministérios, muitas igrejas sofrem perdas, porque eles deixam de falar à rocha. Deus falou para Moisés, fale à rocha. Mas muitas igrejas decidem não falar à rocha, mas querem falar ao povo. Nós temos que falar de Cristo. Nós temos que falar em todo o tempo que foi por Cristo, que Ele que vai fazer, Ele que fez, é Ele que é o autor da vida, é Ele que é o Senhor da igreja, é Ele que vai dar a direção correta para nós. Mas muitas vezes, nós deixamos de falar de Cristo, nós queremos falar ao povo. Foi isso que aconteceu com Moisés. O problema é que em vez de nós falarmos para a rocha que é Cristo, nós falamos o povo. Normalmente nós somos tentados como Moisés, irmão. Quando você vê, às vezes, algumas situações problemáticas dentro da igreja, a primeira coisa que às vezes passa na sua cabeça é você falar, seu rebelde. Não é isso? Você está desobedecendo, você está fazendo isso. Filho de Balaão. Isso é fazer o que Moisés fez. Agora fazer o que Cristo pede para nós fazer é a gente olhar para o irmão, é a gente olhar para a igreja como Cristo olha. E falar para ele muitas vezes nem aquilo que ele está vendo, mas que só Cristo vê. Olha para o seu irmão assim. Fala para ele, você é como Cristo, irmão. Se o seu irmão é como Cristo, fala uma palavra de amor e de graça para ele nesse momento. O que Cristo é? Fala para o seu irmão o que Cristo é. Mas você não vai falar o que Cristo é, você vai falar o que o seu irmão é em Cristo. Se você é esposa, está do lado do seu marido, o marido está do lado da esposa, chegou a hora de você falar, às vezes, até aquilo que você não vê. Você vai falar, você é tão carinhoso, meu marido, você é tão amoroso. Se você é mãe, está perto dos seus filhos, você vai falar, oh, filho, você é tão querido, você faz tudo que eu peço. Você é tão obediente. Nunca vi alguém mais obediente que você. Nunca vi alguém mais amável, mais fácil de relacionar que você. Porque você é um cordeirinho de Deus. Irmãos, por que eu estou falando para você falar isso? Isso que você falou para o seu irmão é a perspectiva que Deus vê o seu irmão. Ou nós vamos decidir andar na perspectiva que Deus vê, ou nós vamos andar na perspectiva que o homem vê. Eu decidi andar na perspectiva que Deus vê. Eu posso estar tentado a falar, mas eu não vou falar, porque eu vou falar aquilo que Deus pede para mim falar. Eu não vou falar ao povo, eu vou falar à rocha. E quando eu falar, sabe o que vai acontecer? Vai fluir água, porque Cristo está dentro dele. E é o Espírito que vai conduzir ele. Sabe, irmão, Moisés pensou que podia mudar o povo, e por isso que ele não falou a rocha e falou a Deus, falou o povo. E é interessante, se você for ler a biografia de Moisés na Bíblia, você vai perceber o seguinte, que essa foi a única vez que Moisés chamou o povo de rebelde. E aquele povo merecia ser chamado de rebelde, sim ou não, irmão? Nunca vi um povo mais desobediente, um povo reclamão. Sabe, naquele momento eles estavam murmurando contra Moisés. E Moisés tinha razão de chamar eles de rebeldes, sim ou não? Moisés tinha o direito? Tinha o direito. Naturalmente ele tinha. Mas Deus não queria que ele falasse aquilo que ele estava vendo. Deus queria que Moisés olhasse para aquele povo e falasse da perspectiva do que ele estava vendo. Mas Moisés tomou uma decisão diferente da de Deus.
É interessante que Deus ainda honra Moisés. Moisés desobedece, ele não fala a rocha, ele fere a rocha e a água sai da rocha. Sabe o que isso aponta para nós, irmão? Você não deve ficar impressionado porque sai água da rocha de muitos irmãos por aí. Você não deve ficar impressionado quando a água sai da rocha, quando muitos pastores legalistas que estão debaixo da lei, que estão debaixo do espírito de religiosidade, estão fazendo que a água flua. Porque até a lei vai fazer a água fluir da rocha. Mas como que essa água está fluindo da rocha? Ela está saindo pela palavra ou ela está saindo ferida? Nem sempre, irmão, o sinal que a água está saindo da rocha é aprovação. Nem sempre o resultado é o sinal de aprovação. Fala para o seu irmão assim: nem sempre o sinal da água saindo da rocha é aprovação. Por quê? Porque quem é aprovado, irmão, tem resultado para mostrar. Mas nem todos que mostram resultados foram aprovados. Então eu quero dizer para você, Deus hoje Ele continua suprindo o seu povo, porque Ele ama o seu povo. Mas o que acontece? Nós temos que falar a rocha para a água sair da rocha. Nós não estamos mais debaixo do ministério da condenação, irmão. O ministério que nós servimos é o ministério da reconciliação. Nós estamos aqui para reconciliar todo pecador a Deus. Nós estamos aqui para reconciliar todo aquele que está perdido a Cristo. Nós estamos aqui não para falar uma palavra de condenação, mas para falar uma palavra de reconciliação. O que tem que sair da sua boca é uma palavra que vai ligar essa pessoa de novo com Deus e vai fazer fluir vida nela, irmão. Sabe, aqueles que pregam condenação colocam o jugo sobre o povo e ainda quer glória. Mas a glória dos ministros da nova aliança é muito maior. Por quê? Porque não somos nós que fazemos, mas é a vida que está em nós que faz, e toda a glória é de Jesus, porque a vida é de Jesus que flui de nós. Sabe, nós estamos aqui para que a vida de Deus venha fluir. Você não está aqui para bater na rocha, mas você está aqui para falar a rocha. Mas pastor, mas o pecado de Moisés não foi ter ficado irado. Não, irmão, essa não é a verdade. Moisés ficou irado, nervoso em outras ocasiões com o Senhor, e mesmo assim não foi punido. Mesmo assim o Senhor não repreendeu ele. A palavra de Deus diz que quando Moisés desceu do monte e viu a congregação adorando o bezerro de ouro, ele se irou, quebrou todo o bezerro de ouro, e nada aconteceu com ele. A ira de Moisés naquele momento estava em linha com a ira de Deus. Então, a ira, claro que a ira é algo que muitas vezes é pecaminoso. Mas Efésios capítulo 4, 26 diz o seguinte: irai-vos, mas não pequeis. Você pode ficar irado e ainda mesmo irado não desagradar o Pai, irmão. A palavra de Deus diz que Moisés ficou irado com o líder da sinagoga. Jesus também ficou irado com o líder da sinagoga. E certo dia Jesus entrou dentro do templo e ele virou as mesas, pegou um cinto, saiu batendo em todo mundo. Mas aquela ira estava de acordo com a vontade do Pai. Então eu quero dizer para você, Deus é o mesmo ontem, hoje será o que? Eternamente. Então eu quero dizer para você, se o pecado de Moisés não foi a ira, qual foi o pecado de Moisés? O pecado de Moisés foi a incredulidade. Porque Deus falou para ele: fala a rocha. Se você falar, a água vai fluir. A palavra de Deus diz que Moisés não santificou o Senhor diante da congregação. Deus queria revelar a sua graça, Deus queria mostrar a sua graça, mas Moisés mostrou o que, irmãos? Condenação. E porque Moisés mostrou condenação, a palavra de Deus diz o seguinte: que ele pecou. A palavra do Senhor diz em Romanos, no capítulo 10, que aquele que pratica a justiça da lei vive por ela, mas a justiça decorrente da fé apenas diz: fala. Então a lei é baseada no fazer,
Mas a graça sempre vai proceder do que, irmãos? De fé. E a fé sempre vai ser expressado por falar. Fala para o seu irmão assim: a fé tem uma voz. Fala para o seu irmão assim com fé: a fé tem uma voz, irmãos. Então hoje Deus quer que nós atuemos da mesma forma. Essa é uma forma de nós entendermos a diferença entre lei e graça. Então, a lei sempre vai pedir para você fazer, mas a graça vai pedir para você falar. Falar o quê? Cristo já fez por mim lá na cruz do Calvário. Eu vou falar a rocha e a água vai fluir da rocha. É isso. A lei sempre vai dizer para você: faça. Mas a graça vai dizer para você: eu já fiz por você lá na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. É isso que acontece. Mas muita gente ainda faz como Moisés. Deus pede para ele ir diante do povo com o bordão da graça, mas ele escolhe o bordão da lei. Fala para o seu irmão hoje: qual que é o bordão que está na sua mão? Se coloque de pé onde você está. Fala para o seu irmão: se você foi feito rei e sacerdote. Pastor, mas por que eu falo na nova aliança? Se você for ver na história, quando um rei queria que ele fosse fazer alguma coisa, o que tinha que fazer? Ele tinha que pegar alguém lá fazer, mostrar, ou ele só falava para fazer? O que ele fazia, irmãos? Só falava para fazer. E hoje você foi colocado nessa posição porque você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. E a palavra de Deus diz que você foi feito rei e sacerdote. O que o rei tem que fazer? Falar. Fala para o seu irmão: fala a rocha, irmão. E você não vai falar só a Cristo, você vai falar diante das circunstâncias, você vai falar diante dos problemas, você vai falar diante das dificuldades. Sabe? Você tem que falar a rocha. Você tem que falar a rocha. Mas o problema é que nós muitas vezes deixamos de usar o bordão da graça e usamos o bordão da lei. A palavra do Senhor diz que no dia que a lei foi dada por Moisés, quantos morreram, irmãos? Você lembra quando o povo desceu do monte, quando Moisés desceu do monte, o povo estava lá embaixo? O que aconteceu com o povo? 3.000 morreram. Mas no dia que Jesus foi para a destra do Pai e enviou o seu Espírito, a palavra de Deus diz que Pedro pregou. Pedro usou o bordão da graça. E 3.000 almas morreram para o inferno e viveram para Cristo. Quando a lei foi dada, 3.000 almas morreram. Mas quando a graça e a verdade veio pelo Espírito encher o homem, 3.000 homens nasceram de novo e tiveram a nova vida. A lei trouxe 3.000 mortes, mas a graça trouxe 3.000 vidas. A lei tocou no rio Nilo e transformou a água em sangue, mas a graça tocou na água e tornou a água em vinho. Sabe por quê, irmão? Porque hoje nós temos uma escolha diante de nós: ou nós vamos viver diante da lei, ou nós vamos viver diante da graça. Qual que é o bordão que você escolhe hoje, irmão? O que você quer segurar hoje? Você quer segurar o bordão da graça ou o bordão da lei? Você quer ser um ministro da vida ou você quer ser um ministro da morte? Você quer ser um ministro da reconciliação ou você quer ser um ministro da condenação? Você quer que o milagre venha da sua boca ou você quer que o milagre venha quando você fira a rocha? Eu quero dizer para você, quando você segura o bordão da graça, o milagre está na sua boca, irmão. Toda a provisão que você precisa está na sua boca nessa noite. Porque nós decidimos ser ministro da nova aliança. Nós somos ministro da graça de Deus. Deus te deu hoje uma nova aliança. Mas para que essa nova aliança viesse a se concretizar,
A rocha que é Cristo teve que ser ferida. Pega na mão do seu irmão nessa noite. A rocha foi ferida. Curva sua cabeça onde você está nessa noite, irmão. Eu quero dizer para você nessa noite que o Espírito do Senhor está sobre você, amém, irmão? E além de estar sobre você, Ele está em você. Quando nós estávamos segurando o bordão da lei, nós éramos apenas servos, escravos. O servo apenas faz as coisas. Mas na nova aliança nós estamos segurando o bordão da graça de Deus. E porque nós estamos segurando o bordão da graça, nós somos feitos filhos de Deus e consequentemente sacerdotes, reis. Assim na nova aliança nós apenas falamos, porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Você está assentado no trono com Cristo. Servos apenas fazem, mas reis ordenam. Você está aqui para ordenar que as suas circunstâncias mudem. Você está aqui para ordenar para que a água venha fluir da rocha. Você está aqui para ordenar para que você venha receber a provisão de Deus nesse tempo. Você está aqui para ordenar para que as portas venham se abrir diante de você. Você está aqui para ordenar para que a enfermidade venha sair da sua vida, da sua família. Você está aqui para ordenar que você já é curado, que você já é saudável. Você está aqui para ordenar que todos os problemas financeiros já caíram por terra na sua vida. E você está aqui para ordenar que você é próspero. Você não é mais servo, você não é mais escravo. Você foi feito rei e sacerdote. Sabe, irmãos, esses dois eventos aconteceram em Refidim e mudaram a aliança. Na primeira vez Moisés feriu a rocha. Isso apontou para a velha aliança. Mas agora Deus fala: Moisés, fale. E hoje eu quero desafiar você a falar. Fale a rocha hoje, irmão. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que tem que mudar na sua vida. Eu não sei o que tem que acontecer lá na sua casa. Eu não sei o que tem que